Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa matéria de profetas da Bíblia. E agora, essa continuação do módulo 1, nós vamos tratar dos profetas maiores, que é Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, tá? Vamos começar pelo profeta Isaías, e sem perca de tempo. Vocês sabem que aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo. E você aqui tem a oportunidade de aprender e aprender da melhor forma possível, de forma clara, simples e objetiva. Ok? Observe a sua apostila, nós vamos falar agora sobre o profeta Isaías, tá? O profeta da santidade e do Messias. Contexto e chamado. Isaías profetizou entre os anos 740 e 681 a.C., durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, Acais e Ezequias. Em um período de prosperidade material, mas de decadência espiritual. Seu chamado, narrado em Isaías 6, verso 8, é um dos mais marcantes da Bíblia. A Bíblia diz, abre aspas, "A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim." Essa visão do trono divino marcou o início do seu ministério e o tornou o porta-voz da santidade de Deus. O contexto político envolvia o avanço da Assíria e a ameaça constante sobre Judá, o que levou Isaías a clamar por arrependimento nacional e confiança em Deus, não em alianças humanas. A mensagem central de Isaías enfatiza dois eixos principais: a santidade de Deus e a vinda do Messias Redentor. O profeta anuncia juízo contra o pecado, mas também a esperança de um reino de justiça. Em suas profecias messiânicas, ele revela com precisão o caráter e a missão de Cristo. Por exemplo, em Isaías 9, versículos 6 e 7, apresenta o nascimento do príncipe da paz. Já no capítulo 53, do verso 3 ao 5, ele descreve o servo sofredor que leva sobre si as iniquidades do povo, como comenta o teólogo. Isaías viu o trono, o Senhor e a salvação. Sua mensagem une majestade e misericórdia, justiça e graça, preparando o caminho para o Evangelho. Também temos o ministério e os contemporâneos. Por exemplo, Isaías exerceu seu ministério em Jerusalém, pregando tanto ao povo quanto aos reis. Foi contemporâneo do profeta Miqueias, que profetizou nas regiões rurais, enquanto Isaías falava à elite da cidade. Ambos denunciaram a corrupção religiosa e política, o orgulho nacionalista e a injustiça social. Isaías, como conselheiro real, advertiu os reis contra alianças com o Egito e a Assíria, chamando o povo a confiar somente no Senhor dos Exércitos. Sua coragem e constância o tornaram um dos maiores expoentes da fé profética. E a sua relevância espiritual, a mensagem de Isaías, continua ecoando na igreja: a santidade de Deus exige o arrependimento e fé. O profeta mostra que o problema do homem é o pecado e a solução é o Messias. Isaías aponta para Cristo como a esperança universal, o Redentor de Israel e a luz para as nações. Ele ensina que nenhuma nação ou império pode oferecer verdadeira segurança. Apenas o reino eterno de Deus é inabalável. Então, voltando para mim aqui, pessoal, o profeta Isaías, ele é conhecido no meio acadêmico como uma mini-bíblia. Porque a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Ele é conhecido como profeta messiânico porque ele é o maior expoente de profecias sobre Jesus, sobre a virgem que engravidaria, sobre o servo sofredor no capítulo 53, falando que ele levaria sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, ele traz isso. Isaías era um profeta versátil porque ele profetizava tanto para a elite de Israel, ele profetizava, lembra a divisão do reino? No reino do sul, a capital Jerusalém. Então, o reino de Judá era o palco de Isaías. Isaías profetizava para esses reis não fazerem alianças políticas com a Babilônia, com o Egito, com a Síria, tá? Para que eles confiassem somente no Senhor dos Exércitos e na sua força. Mas, infelizmente, era um período de prosperidade. E um perigo que nós corremos quando a prosperidade está batendo a nossa porta, é nós esquecermos da nossa dependência do Eterno. Então, a nação de Israel estava passando por um período de prosperidade material, tá? E as pessoas às vezes confundem prosperidade material com bênção de Deus. Na verdade, prosperidade é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, mas ela não é só isso.
Tá? Então a nação estava muito abençoada, estava muito próspera, e eles acharam que Deus estava aprovando o que eles estavam fazendo. Mas a desigualdade social, a idolatria, a corrupção religiosa estava desenfreada na nação. E Deus levanta esse homem chamado Isaías para profetizar tanto para os reis dentro dos palácios, quanto para as pessoas simples e humildes na rua. Agora é interessante dizer que Isaías tinha um primo chamado Uzias, que aí, quando ele profetizava, do capítulo 1 ao capítulo 5, era sempre apontando a falha das pessoas, o defeito das pessoas. Mas no ano que o rei Uzias morre, como diz no capítulo 6, Isaías vê o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele percebe que ele é uma pessoa falha, que ele é uma pessoa humana, suscetível ao erro, e o ministério dele muda. Agora ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Então eu vou morrer, eu estou perdido. Então não é só o povo que está se perdendo. Eu também estou me perdendo porque eu tenho falhas e defeitos, tá? Vocês sabem que uma das principais coisas que nós descobrimos quando nós conhecemos e vemos o Senhor é que nós somos tão errados e Ele é tão certo, que nós somos tão pecadores e Ele é tão santo. Nós caímos na real. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos e entendemos a nossa fragilidade e a nossa ineficiência diante dele. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele aponta somente o erro dos outros. Do capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele muda a sua mente e passa a reconhecer que ele também precisa da misericórdia. E quando ele tem esse reconhecimento, o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o chamado efetivo desse profeta acontece. Agora a conotação da mensagem dele muda. E aí ele passa a ser um profeta messiânico, trazendo esperança ao coração do povo de Judá. Tá bom? Então esse é o profeta Isaías. Olha o resumo aí, o seu foco na aula. Isaías apresentou o Deus Santo e o Messias Salvador, mostrando que a verdadeira restauração só é possível através do arrependimento e da graça divina. O próximo profeta que nós vamos ver é Jeremias e Ezequiel. Olha só, profetas em tempo de julgamento. Jeremias, o profeta chorão, chamado ainda jovem. Jeremias profetizou durante o reinado de Josias até Zedequias, atravessando o período da queda de Jerusalém em 586 a.C. Apelidado de profeta chorão, suas lágrimas expressam a dor de um homem fiel em meio à rebeldia de seu povo. Russell Champlin o descreve como o profeta da alma sensível, que sofreu perseguições, foi preso e lançado em uma cisterna, mas nunca desistiu da palavra de Deus. Sua luta interior é registrada em Jeremias 20, verso 9. Abre aspas. Mas, se digo não, farei menção dele. Não há no meu coração como um fogo ardente. A mensagem de Jeremias. Jeremias anunciou o juízo sobre Judá por causa da idolatria e da hipocrisia religiosa, denunciando o falso culto e a confiança nos templos e rituais. Porém, sua profecia também contém uma das mais belas promessas do Antigo Testamento, a nova aliança. Está lá no capítulo 31, do verso 30 ao 34, em que Deus promete escrever sua lei no coração, não em tábuas de pedra. Essa aliança encontra cumprimento em Cristo, o mediador de uma nova e eterna comunhão com Deus. Já Ezequiel é o profeta das visões. Ezequiel profetizou já no cativeiro babilônico, entre os exilados às margens do rio Quebar. Era um sacerdote e foi chamado por Deus em meio a visões grandiosas. Suas mensagens misturam juízo e esperança, destacando o poder soberano de Deus sobre todas as nações. Entre suas visões, destaca-se o Vale de Ossos Secos, que está no capítulo 37, que é um símbolo de restauração espiritual e nacional de Israel. O comentário de Bacon diz o seguinte: Ezequiel uniu o rigor da justiça e a esperança da renovação. O poder restaurador de Deus. Por meio de Jeremias e Ezequiel, Deus mostra que o exílio não é o fim, mas um instrumento de purificação. A disciplina divina visa restaurar e não destruir. O mesmo Deus que julgou o pecado prometeu renovar o coração e soprar a vida sobre os ossos secos. Esses profetas revelam que a graça e a justiça caminham lado a lado e que o arrependimento abre caminho para a restauração completa. Queridos, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles são contemporâneos no que diz respeito ao seguinte: o Jeremias, ele é um profeta chorão porque ele sente a dor. O profeta de Deus, ele sente aquilo que ele está vivendo. Ele sente o momento. Jeremias profetizou
E ele disse que o povo seria levado para a Babilônia e ficaria lá por 70 anos. E isso de fato aconteceu. Tá? Então Jeremias, ele vai chorar. Por quê? Nesse período, os reis de Israel estavam confiando em alianças políticas com o Egito, com o rei Neco, com o faraó Neco, tá? Para livrar o povo de Jerusalém do ataque iminente da Babilônia. Então, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. O Egito, de fato, era um país inimigo desde sempre. E os reis, eles preferiram confiar mais em inimigos do que no próprio Deus que traz a salvação. Tá? Então, eles vão para a Babilônia. Não sei se vocês sabem, existe uma regra da colheita, o ano sabático. Deus disse para o povo plantar durante 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. Mas no 6º ano a terra produziria dobrado, para que no 7º não precisasse fazer isso. Pergunto para vocês, quantas vezes Israel obedeceu esse mandamento? Nenhuma. Eu imagino Deus pegando uma calculadora celestial gigante, fazendo a conta, e eles viram que, juntando um ano a cada 7 anos, o povo de Israel estava devendo 70 anos. Tá? E aí, esse tempo a terra ficou sem ser plantada, sem ser cultivada, para descansar. E o povo foi para a Babilônia para ser purificado. Tá? Mas em tudo isso, Deus mostrou a misericórdia. Então Jeremias, ele é levantado antes da invasão. Ele estava durante a invasão, ele viu tudo acontecer. Tá? Já Ezequiel, ele começa o seu ministério profético já na Babilônia, às margens do rio Quebar. Era um sacerdote, Jeremias também vinha de uma família sacerdotal, e ele estava preposto para ascender a ser um sacerdote também, tá? Mas os dois viram profeta. Por ter virado profeta, Jeremias, ele vira pária da sua família. Tanto que ele profetiza e a família dele tenta desfazer o que ele está fazendo, tá? Porque era uma desonra muito grande, um sacerdote virar profeta, tá? Mas Jeremias vira um profeta. Antes, ele vê, ele está durante. Já as visões de Ezequiel, elas começam já na Babilônia. Então, o chamado profético de Ezequiel começa já na Babilônia. O Ezequiel é chamado por Deus para fazer a comida dele em esterco, em cocô. O povo passa, olha Ezequiel, que fedor, que negócio é esse, que coisa horrível. Ele fala, tá fedendo? Aquela fumaça, tá fedendo? Assim são vocês diante de Deus, vocês fedem, tá? Porque vocês agem com idolatria, com imoralidade, com injustiça social, vocês estão fazendo tudo de errado. E a correção de Deus está vindo, porque Deus não deixa ninguém passar impune, ok? Então esses profetas, eles têm essa transição entre a nação, Sião e o cativeiro. Então eles estão nesse período de transição entre nação, livre e cativeiro, tá? Esses são Jeremias e Ezequiel. O foco na aula vai dizer o seguinte: Jeremias e Ezequiel testemunham que o juízo de Deus é consequência do pecado, mas sua misericórdia permanece como promessa de renovação e vida. O Daniel foi levado para a Babilônia em 605 a.C., junto com a primeira leva de jovens da nobreza judaica. Mesmo em uma cultura pagã, ele se manteve firme à sua fé em Deus. Seu testemunho destaca que é possível permanecer puro em meio à impureza. Daniel serviu sobre vários reis babilônicos e persas, demonstrando sabedoria, integridade e discernimento espiritual. Daniel é o exemplo de fidelidade inabalável. Recusou contaminar-se com os manjares do rei e se manteve no hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo diante da ameaça de morte. Charles Spurgeon comenta: a fé que se mantém em Babilônia é a fé que o céu reconhece. Daniel mostra que a verdadeira obediência a Deus, independente das circunstâncias, pois nasce da convicção e não da conveniência. Daniel também tem as suas visões proféticas. Deus concedeu a Daniel visões que revelam o futuro dos reinos da terra e o governo eterno do Messias. Em Daniel capítulo 2, o profeta interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre os impérios mundiais. Já em Daniel 7, versículo 13 e 14, ele vê o Filho do Homem recebendo o domínio eterno. Profecia diretamente ligada a Jesus Cristo. Essas revelações mostram que Deus dirige a história e que o seu reino triunfará sobre todos os poderes humanos. O Daniel, ele é um daqueles jovens da nobreza que é levados à Babilônia, na primeira leva. Então o rei Nabucodonosor, ele tem a prerrogativa de pegar as pessoas nobres e levar para dentro da Babilônia para aprender toda a cultura. E Daniel, com seus amigos Misael, Ananias e Azarias, eles colocam no coração de não se contaminar com o manjar do rei. E muito pelo contrário, eles comendo somente legumes, eles ficam ainda mais bonitos do que os outros jovens, tá? Daniel, ele faz uma transição de diversos imperadores ali, entre a Babilônia, do governo dos caldeus, para os medos e dos persas, tá? E ele se mantém fiel,
ele se mantém firme, ainda que eu perca a minha vida, eu não arredo um pé da minha convicção. Então Daniel, ele mostra que jovens com baixa idade, com pouca idade, já pode ter postura de homem, já pode ter convicção de adulto, de não negar a sua fé por qualquer coisa, principalmente se eu estou com a minha vida em risco. Daniel e seus amigos, no meio de uma nação estrangeira terrível, no meio de uma nação estrangeira totalmente idólatra e opressora, eles se mantêm firmes à sua missão. Tá? Por quê? O mundo, as nações pagãs, eles querem fazer o servo de Deus perder a sua identidade. Tanto é que quando Daniel chega dentro da Babilônia, eles mudam o seu nome para Beltesazar, em homenagem ao deus Bel. E os seus amigos, eles mudam o nome dos três para Sadraque, Mesaque e Abednego, homenageando divindades ali. Então eles querem mostrar para aqueles jovens assim: vocês não têm mais cidadania, vocês não têm mais identidade, agora somos nós que vamos determinar quem vocês devem ser, como vocês devem se chamar. Beleza. O que é externo vocês podem até mexer, a forma com que vocês me chamam, fiquem à vontade, mas o que eu tenho aqui dentro ninguém pode mudar. É a minha essência, é o meu caráter, é a minha cultura, é a minha religião, é o meu Deus, tá? Então o profeta Daniel, um profeta maior, ele mostra essa fidelidade àquilo que ele é de verdade, ao Deus que ele serve e que ele acredita. E essa fidelidade, queridos, deu a ele a prerrogativa de receber de Deus grandes revelações proféticas, tá? Quanto ao futuro, quanto ao Messias, quanto ao reino de Cristo. E quando nós estudamos aqui Daniel, o livro de Apocalipse e os demais profetas, vocês vão ver que tem uma fusão, tá? Que vai ajudar. Então você pega Apocalipse, tem tudo a ver com Daniel. Então Deus dá a ele, por conta da sua fidelidade, do seu posicionamento de identidade, de adorador, Deus permite ele ter visões extraordinárias. Amém? Então Daniel mostrou que o verdadeiro profeta é aquele que permanece fiel em meio à adversidade e reconhece que o poder pertence a Deus e não aos homens. A nossa conclusão vai dizer que os profetas maiores foram vozes poderosas, levantadas por Deus em um tempo de corrupção espiritual, idolatria e declínio moral. Cada um deles expressou de forma singular o caráter e a vontade do Senhor. Isaías revelou a santidade divina e anunciou o Messias. Jeremias chorou pelo pecado do povo e proclamou a nova aliança. Ezequiel mostrou que mesmo em meio ao cativeiro, há esperança de restauração. E Daniel provou que é possível permanecer fiel em meio à terra estranha. Por meio desses homens, aprendemos que a voz profética verdadeira nasce da intimidade com Deus e da obediência à sua palavra. Eles não falaram para agradar reis ou multidões, mas para exaltar a justiça, o arrependimento e a esperança que vem do Senhor. Olha só o que diz Hernandes Dias Lopes: os profetas eram homens de lágrimas e de fogo, lágrimas pelos pecados do povo e fogo pelo zelo da santidade de Deus. Então, queridos, nós chegamos ao final do nosso módulo de número 1. Aprendemos agora sobre os profetas maiores e é muito bom ter você por aqui aprendendo a palavra de Deus conosco. A teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo, é extraordinário e eu tenho certeza que você tem aprendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Deus abençoe.